Se eu disser a frase transtornos de personalidade, o que você pensa? Psicopatas e serial killers? Pessoas como John Gacy ou o fictício Patrick Bateman de Psicopata Americano? Mesmo aqueles que são bem versados em distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade e esquizofrenia, podem ter um entendimento superficial dos transtornos de personalidade, o que pode contribuir para os estigmas associados a eles. Enquanto a psicopatia se encaixa em um transtorno de personalidade específico, no transtorno de personalidade antissocial, há na verdade 10 transtornos de personalidade no DSM-5. Transtornos de personalidade são definidos como um tipo de transtorno mental no qual seu pensamento, funcionamento e comportamento são rígidos e não saudáveis. Essas características não saudáveis podem causar problemas significativos e limitações em relacionamentos, atividades sociais, trabalho, escola e outras situações. O DSM estabelece critérios para 10 transtornos de personalidade, e esses são agrupados em 3 grupos ou categorias: grupos A, B e C. O grupo A é considerado o grupo excêntrico estranho e consiste no transtorno de personalidade paranoica, transtorno de personalidade esquizoide e transtorno de personalidade esquizóptica. Pessoas nesse grupo frequentemente se comportam de maneiras estranhas e podem ter dificuldade particular em situações sociais. Transtorno de personalidade paranoica. Você já teve sentimentos de paranoia ou sentiu que alguém que estava andando atrás de você estava te seguindo? Para alguém com esse transtorno, frequentemente tem sentimentos extremos de paranoia. Sentem que todos estão conspirando contra eles e são hiperconscientes do perigo. Desconfiam dos outros e muitas vezes não se aproximam das pessoas com medo de que a pessoa os machuque. Transtorno de personalidade esquizoide. Você conhece alguém que é um pouco solitário ou que parece distante dos outros? Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide levam a ideia de ser solitário ao extremo. É caracterizada por isolamento social e emoções restritas. Eles preferem a solidão à companhia dos outros, mas tendem a perder as dicas sociais e parecem frios ou distantes. Transtorno de personalidade esquizóptica. Esse é semelhante ao esquizoide com uma diferença fundamental. Você conhece alguém que acredita em coisas estranhas? Fadas, magia, coisas que são consideradas estranhas? Uma das características-chave do transtorno de personalidade esquizóptica é um tal pensamento mágico. Eles muitas vezes se sentem desconfortáveis em situações sociais, muito parecido com aqueles com transtorno de personalidade esquizoide, mas também experimentam distorções perceptuais e cognitivas, como exibir comportamento errático. Esse transtorno de personalidade é semelhante à condição mais conhecida, esquizofrenia. Eles estão muito intimamente ligados com muita sobreposição. Um filme que retrata esquizofrenia que recomendamos é o filme Uma Mente Brilhante, de 2001. Devido à sobreposição, isso lhe dá uma ideia de como as pessoas com diagnóstico esquizóptico são. O grupo B é considerado o grupo dramático e consiste no transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial. Pessoas nesse grupo frequentemente se comportam de maneiras dramáticas, o que pode levá-las a ter dificuldades em manter relacionamentos estáveis. Transtorno de personalidade borderline. Você tem um amigo que parece mudar de opinião sobre as pessoas muito rapidamente ou experimenta oscilações de humor e instabilidade? Essas são características-chave do próximo transtorno de personalidade que parece ser o mais comum. Pessoas com borderline têm um grande problema com a instabilidade, tanto nos humores quanto em seu senso de identidade. Eles também podem tender a se envolver em comportamentos arriscados e impulsivos, como uso de drogas e automutilação. Ver o mundo em preto e branco também pode influenciá-los a se envolverem em divisões, o que é quando seus sentimentos em relação a uma pessoa mudam drasticamente. O transtorno de personalidade borderline é retratado no filme Garota Interrompida. A personagem principal é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline após uma tentativa de suicídio, e o filme se concentra em sua estadia em uma instituição mental. Transtorno de personalidade histriônica. Todos conhecemos alguém que adora ser o centro das atenções, certo? E prosperar na luz dos holofotes? Pessoas com transtorno histriônico levam isso ao extremo. Eles tendem a mostrar excessivamente suas emoções e se sentem muito desconfortáveis quando não são o centro das atenções. Eles também tendem a ser facilmente influenciados pelas opiniões dos outros. Pessoas que adoram ser o centro das atenções em festas, na aula ou em outras situações podem estar sofrendo desse transtorno.
Transtorno de personalidade narcisista. Esse é um termo que todos nós já ouvimos. As pessoas falam frequentemente sobre terem conhecido narcisistas em suas vidas. Mas o que realmente significa ter transtorno de personalidade narcisista? Os portadores de transtorno de personalidade narcisista têm um ego inflado. Eles sentem que são de alguma forma especiais e únicos. Eles também tendem a ser obcecados por fantasias de poder e têm um forte senso de merecimento. Eles são devastados por limitações humanas normais e sua autoestima pode cair rapidamente se encontrarem essas limitações. Existem alguns personagens com diagnóstico disso no cinema, mas muitos personagens podem se enquadrar. Por exemplo, Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada ou Aldous Snow em Ressaca de Amor foram sugeridos por alguns como tendo TPN. Você também encontra artigos sobre TPN, muitas vezes retratando os assistentes como abusadores. É importante lembrar que nem todas as pessoas com TPN são abusivas e nem todos os abusadores têm TPN. Transtorno de personalidade antissocial. Esse é outro transtorno de personalidade que as pessoas costumam ouvir falar. Você pode ter ouvido falar pelos nomes psicopata e sociopata. O principal problema no transtorno de personalidade antissocial é a total falta de empatia. Eles tendem a ignorar os sentimentos dos outros e muitas vezes podem se envolver em criminalidade. Eles também tendem a ser impulsivos e geralmente não sentem remorso por suas ações. Como mencionado anteriormente, serial killers como John Gacy ou assassinos fictícios como Patrick Bateman são exemplos de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, nem todas as pessoas com transtorno de personalidade antissocial se tornam assassinas ou até mesmo quebram a lei. O grupo C é considerado o grupo ansioso e consiste no transtorno de personalidade evitativo, transtorno de personalidade dependente e transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Pessoas nesse grupo frequentemente se comportam de maneiras muito ansiosas, impactando significativamente em suas vidas. Transtorno de personalidade evitativo. Você conhece alguém que parece evitar completamente os outros ou que é sensível à crítica e se sente frequentemente rejeitado? Essas são algumas das características do transtorno de personalidade evitativo. O indivíduo pode ser extremamente sensível à crítica e ter medo crônico de rejeição. Devido a isso, eles tendem a evitar completamente situações sociais e relacionamentos sociais. Assim como o transtorno de personalidade esquizoide, eles muitas vezes parecem solitários, mas ao contrário do transtorno esquizoide, eles não têm o desejo de fazer amigos. Eles têm uma autoestima cronicamente baixa e não se sentem bons o suficiente. Eles podem ser um estudante em sua classe que parece nunca contribuir ou um colega de trabalho que leva cada crítica a sério. Transtorno de personalidade dependente. Você conhece alguém que parece depender dos outros? Ele precisa de muita atenção e cuidado das pessoas? Como o nome sugere, pessoas com transtorno de personalidade dependente têm uma forte necessidade de serem cuidadas. Eles muitas vezes parecem muito grudentos e têm um medo intenso de perder seus relacionamentos na vida. Você pode ter ouvido pessoas dizerem que têm relacionamentos codependentes. Isso muito bem pode se enquadrar no transtorno de personalidade dependente. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Todos nós conhecemos um perfeccionista que gosta de ter as coisas do seu jeito. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é assim, mas ao extremo. Aqueles com TOC são obcecados por controle e ordem. Eles são perfeccionistas extremos e têm dificuldade em trabalhar com os outros, pois acham que tudo deve ser feito do jeito deles. Eles também tendem a ser econômicos, preocupando-se com eventos futuros. Não, isso é diferente de transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Qual transtorno de personalidade você achou mais interessante? Gostaria de saber mais sobre algum dos distúrbios que discutimos hoje? Sinta-se à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. E como sempre, obrigado por assistir.